Oi, pessoal, beleza? Tranquilo? Professor Júlio César aqui, certo? Vou comentar aqui uma questão de direito penal da segunda fase da OAB, que foi aplicada no dia 19 de maio, a prova mais recente. Tá legal? Vamos indicar aqui o gabarito e tal, para você ficar bem pronto para a sua próxima prova aí. Já se preparar desde agora, tá legal? Seguinte, Márcia e Fábio, ambos maiores e capazes, mantiveram relação íntima de afeto sem coabitação, certo? Até que Fábio agrediu Márcia com tapas e socos, o que a deixou lesionada sem gravidade. Já indica aí que vai ser Maria da Penha, certo? Márcia então procurou as autoridades competentes e formalizou o registro de ocorrência policial, certo? Ela foi até procurou as autoridades competentes, formalizou o registro de ocorrência policial e pedido de medidas protetivas em desfavor de Fábio, né? Assim como realizou o exame de corpo de delito. O juízo deferiu a medida protetiva de urgência requerida por ela, né, por Márcia, pela vítima, e determinou que Fábio guardasse distância de até 300 metros de Márcia, tá legal? Durante pelo menos 90 dias e intimou o Fábio disso, certo? Intimou-o dessa decisão. Um mês após o deferimento da referida medida protetiva de urgência, o oficial de justiça se dirigiu à casa de Fábio para citá-lo na ação penal pública movida em seu desfavor, certo? Porque ele foi denunciado, né? Tá aqui, ó, uma ação penal pública. Então, o Ministério Público deve ter oferecido uma denúncia contra Fábio em decorrência das lesões causadas em Márcia, pelas quais foi denunciado aqui, ó, falei, como incurso nas penas do artigo 129, parágrafo 13 do Código Penal. Ao chegar à residência de Fábio, o serventuário foi recebido por Márcia. Olha, surpresa aí, né? O plot twist aí. Que declarou lá estar voluntariamente, admitindo ter reatado o relacionamento e que não tinha mais desejo de manter as medidas protetivas e o processo sobre a lesão corporal, certo? Beleza. Aí, seguinte, chegou à residência de Fábio, viu que a Márcia estava lá, declarou estar voluntariamente, tudo bem. E não tinha mais desejo de manter as medidas protetivas e o processo sobre a lesão corporal movido em desfavor de Fábio. E ainda invocou o artigo 88 da Lei 9.099, que prevê a necessidade de representação nos crimes de lesões corporais leves e culposas. Olha, gente, violência contra a mulher, principalmente assim, se for violência física, não tem isso de poder voltar atrás simplesmente assim, não. Tem que ser designada audiência para o juiz ouvir da boca dela que ela não quer mais processá-lo, beleza? Só tô adiantando aqui, tá legal? Não obstante as declarações de Márcia, Fábio foi preso em flagrante, certo? Pelo tipo penal do artigo 24A da Lei 11.340, 2006, que é a Lei Maria da Penha. Vamos lá agora para as perguntas, certo? Tendo em vista a prisão em flagrante de Fábio, a que autoridade deve ser requerido o arbitramento de fiança? Ele desrespeitou as ordens de restrição determinadas anteriormente, certo? Para não se aproximar da vítima. E, nesse caso, a pergunta é: para quem agora que deve ser requerido o arbitramento de fiança? Porque ele foi preso. Seguinte, esse arbitramento de fiança só pode ser requerido para a autoridade judicial, tá legal? Apenas o juiz pode arbitrar a fiança, porque houve um delito, foi cometido então um delito de descumprimento das medidas protetivas, certo? Então quem é que pode arbitrar uma fiança nesse caso? O juiz, tá legal? E a próxima pergunta aqui da OAB. Em relação ao delito de lesão corporal que ele praticou contra ela, né? O Fábio praticou contra a Márcia. É cabível a alegação de ausência de representação da ofendida, porque ela não representou contra ele, né? Ou mesmo a sua retratação para invalidar a propositura da ação penal em desfavor do Fábio? O fato, por exemplo, porque ela não quis mais, né? Ela quis se retratar. Isso daí já é suficiente para poder invalidar a propositura da representação em desfavor do Fábio? Seguinte, a resposta é não, certo? Nesse caso aí, como houve um delito de violência doméstica e familiar contra a mulher, não é? Não se aplicam as disposições da Lei 9.099, certo? Na forma do artigo 41 da Lei 11.340, da Lei Maria da Penha, não se utilizam os benefícios previstos na Lei 9.099 dos juizados especiais, certo? Então, é o seguinte, nesse caso, a ação penal ela é pública incondicionada contra o Fábio, certo? Por isso, não é cabível retratação da representação, certo? Tá legal?
Lei Maria da Penha cai em todo exame, certo? E é uma matéria super da prática jurídica. Quando vocês estiverem atuando já, pegarem OAB, estiverem por aí, vocês vão ver como, infelizmente, isso é absolutamente comum, certo? É um assunto muito recorrente no direito, na praxis jurídica, tá legal? Então, podem decorar essa lei. Lei Maria da Penha, tá legal? E tudo correlato a ela, principalmente as jurisprudências atualizadas, tal.